Existe uma ilha de 36 mil quilômetros quadrados que, se desaparecesse do mapa amanhã, paralisaria o mundo inteiro em questão de semanas. Você sabia? Não é uma potência nuclear, não é um gigante populacional, é um lugar onde 90% dos chips mais avançados do planeta são fabricados. Chips que estão dentro do seu celular, do seu carro, dos mísseis do Pentágono, de tudo que depende de inteligência artificial nesse planeta. Se essa produção fosse interrompida, a economia global perderia até $1 trilhão por ano. Assustador, não? A Apple ficaria sem processadores, a Nvidia pararia de vender GPUs e os Estados Unidos da América, a maior potência militar da história, veriam seus sistemas de defesa mais sofisticados se tornarem obsoletos da noite para o dia. O mais perturbador, essa ilha está no centro da disputa geopolítica mais perigosa do século XXI. A China reivindica como parte do seu território e basta um bloqueio naval para que tudo se desmorone. Como foi que o mundo se tornou tão dependente de um único ponto no mapa? E o que está sendo feito nos bastidores para evitar esse colapso? Antes de responder, precisamos voltar algumas décadas. Para entender perfeitamente a complexidade da geopolítica moderna e da infraestrutura tecnológica global, precisamos nivelar o conhecimento com dados e definições básicas sobre uma pequena ilha de apenas 36 mil quilômetros quadrados lá no Pacífico. A economia moderna dos Estados Unidos e toda a sua infraestrutura tecnológica dependem hoje de Taiwan de forma absoluta, direta e insubstituível. Não se trata apenas de um ponto crítico de fricção geopolítica entre Washington e Pequim, mas sim do coração pulsante de toda a cadeia de suprimentos global. Sem o funcionamento regular de Taiwan, o mundo digital como você conhece deixaria de existir. Você sabia disso? Não haveria novos iPhones, os servidores de inteligência artificial da Nvidia ficariam completamente vazios e montadoras de carro ao redor do planeta fechariam as suas portas imediatamente, ainda mais na época da internet das coisas, onde qualquer aparelho doméstico leva um chip. Esse então, senhoras e senhores, é o real tamanho do domínio de Taiwan. A ilha fornece sozinha 37% de todo o novo poder de processamento que o mundo consome todos os anos. Quando afunilamos essa análise para a fabricação de chips lógicos avançados, que são os mais caros, que englobam as tecnologias mais modernas de 7 nanômetros ainda menores, a produção de Taiwan salta para aproximadamente 90% de todos os componentes do planeta. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Terrível, não? Então, no epicentro técnico e econômico desse ecossistema está a TSMC, Thailand Semiconductor Manufacturing Company. Essa é uma das empresas mais importantes do planeta na era da informação. Ela criou o modelo de Pure Foundry, que é fundição pura. Ao contrário das concorrentes tradicionais que projetam e fabricam seus próprios chips, a TSMC não desenha semicondutores, ela apenas o fabrica para terceiros, executando esse processo de maneira mais precisa e eficiente do que qualquer outra empresa na história humana. Com esse modelo de negócios, a TSMC abocanhou e detém sozinha entre 61% e 71% de
todo o mercado global de fundição. Essa concentração extrema faz com que as maiores Big Techs norte-americanas sejam inteiramente dependentes da capacidade técnica e do ecossistema de Haichu, o verdadeiro Vale do Silício de Taiwan. Gigantes da tecnologia avançada como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm dependem totalmente da TSMC para trazer seus designs ao mundo físico. A Nvidia, por exemplo, é reconhecida como a gigante da IA, mas ela não fabrica suas próprias GPUs de última geração, como o H100 ou a arquitetura de Blackwell. Ela depende integralmente das instalações na ilha de Taiwan. De forma idêntica, a Apple, do seu iPhone, projeta os processadores de seus dispositivos, mas a produção física do chip do iPhone, um dos produtos comerciais mais valiosos e lucrativos dos Estados Unidos, só pode ser realizada em um único e específico prédio no planeta, a Fab 18 da TSMC, localizada em Taiwan. Todas as indústrias e as empresas de Big Tech presas numa ilha de 36 mil quilômetros quadrados. Essa dependência, então, avança diretamente sobre a segurança nacional ocidental. A liderança estratégica dos Estados Unidos em inteligência artificial e a própria eficácia operacional do seu arsenal militar moderno, que engloba o funcionamento de radares de defesa e mísseis de alta precisão, dependem estruturalmente da microeletrônica avançada, fabricada com exclusividade em Taiwan. Mas se toda a inovação do Vale do Silício americano congela sem essa engrenagem, o que de fato aconteceria com o resto do planeta se o cerco militar chinês interrompesse esse fluxo? As respostas técnicas e financeiras vocês vão ver no próximo bloco. Fiquem aqui comigo para mais um episódio do canal APT Zero Day. Que resulte na interrupção ou no bloqueio completo das exportações de chip de Taiwan dispararia impactos econômicos catastróficos em escala global, superando com facilidade todos os danos financeiros causados pela pandemia da Covid-19. Isso é para você enxergar como é séria esta dependência da indústria de alta tecnologia da ilha de Taiwan. A inteligência dos Estados Unidos estima que uma invasão ou um bloqueio naval a Taiwan causaria uma perda anual imediata entre 600 bilhões e 1 trilhão de dólares para a economia do planeta, com um custo total acumulado facilmente medido na casa dos múltiplos trilhões de dólares. Se as fábricas de Taiwan fossem, como descreve o especialista do setor, knocked offline, desligadas do sistema, o mundo produziria exatamente 37% menos poder de computação já no ano seguinte à invasão. Indústrias inteiras como a aviação, o mercado de eletrônicos de consumo e o setor automobilístico, que já sofreu severamente com uma escassez menor de semicondutores no ano de 2021, enfrentariam atrasos e paralisações devastadoras em suas linhas de produção. No campo da tecnologia de ponta,
O desenvolvimento de novos algoritmos de inteligência artificial sofreria um colapso imediato por depender de forma crítica das GPUs da NVIDIA e da AMD feitas em Taiwan, enquanto a implementação global de infraestrutura de rede 5G pararia por completo. Diante desse cenário de paralisia, existe o temor estratégico de que a China capture essas plantas industriais intactas. No entanto, analistas apontam que as fábricas da TSMC dependem umbilicalmente de atualizações constantes de software e dos fornecimentos de insumos materiais dos Estados Unidos e de seus aliados para continuar o seu funcionamento regular. O risco de controle técnico é considerado tão existencial que estrategistas americanos já discutiram abertamente uma alternativa extrema: a destruição preventiva das instalações da TSMC, para garantir que essa tecnologia crítica jamais caia sob o domínio de Pequim. Atualmente, todas as fontes de mercado indicam que não existe nenhuma alternativa viável no curto prazo para absorver ou substituir a capacidade produtiva de Taiwan. Para mitigar essa vulnerabilidade profunda, os Estados Unidos da América estão acionando 5 frentes estratégicas e manobras de grande escala. A primeira dessas frentes apoia-se em incentivos financeiros e produção doméstica através do nascimento do chamado nacionalismo dos chips. O governo americano promulgou o Chips and Science Act de 2022, injetando e destinando um fundo de nada mais nada menos do que 52,7 bilhões de dólares, focado estritamente no fortalecimento da pesquisa e na fabricação de semicondutores dentro do país. Desse montante total, 39 bilhões de dólares são subsídios diretos voltados para incentivos à fabricação local, o reshoring, uma tentativa de reverter a histórica queda da participação dos Estados Unidos da América na produção global dos chips. Utilizando esse capital bilionário como isca, os Estados Unidos da América atraíram e convenceram líderes globais, subsidiaram a TSMC para erguer um complexo da fábrica no Arizona e a Samsung para expandir significativamente suas instalações em solo texano, tentando garantir assim que os chips de última geração sejam gerados ainda em solo americano. A segunda frente estrutura-se em alianças estratégicas, na prática de friendshoring, ou seja, produzir em países aliados, como os Estados Unidos liderando a aliança Chip 4 junto a Taiwan, Coreia do Sul e Japão para diversificar as cadeias e isolar a influência da China. Por meio de mecanismos minilaterais como o Quad, que engloba Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, foram criados grupos de trabalhos especialmente dedicados para estabelecer padrões tecnológicos globais e blindar o setor contra as crises geopolíticas. Uma coordenação amarrada de perto pelo Escritório de Indústria e Segurança dos Estados Unidos, que abriu uma base operacional em Taipei, só para alinhar as políticas de controle e de exportação na região. A terceira manobra utiliza restrições comerciais agressivas e pontos de estrangulamento técnico, uma estratégia já conhecida na indústria como a chip choke, estrangulamento de chips. Washington utiliza sua lista oficial de sanções, a Entity List, para bloquear completamente o acesso a chips das empresas chinesas de grande porte, como a Huawei e a SMIC.
Essas empresas têm o acesso bloqueado a chips e a softwares avançados também, projetados com prioridade intelectual ou tecnologia americana. Trata-se do armamento diplomático da interdependência econômica. O governo americano proibiu a exportação de máquinas de litografia ultravioleta extrema, as EUV, da empresa holandesa ASML para a China, garantindo assim que o país asiático permaneça gerações tecnologicamente atrás da produção de ponta. Dessa forma, os Estados Unidos mantêm um domínio quase absoluto sobre os softwares de automação e design eletrônico e sobre os equipamentos essenciais de manufatura produzidos por empresas americanas como a Lam Research e a KLA, ferramentas sem as quais é tecnicamente impossível fabricar chips modernos. A quarta frente dessa guerra foca então no fortalecimento de campeões nacionais, apoiando por um lado massivamente a estratégia da Intel para retomar o topo da manufatura global, incluindo-se assim acordos regulatórios para que ela seja a primeira empresa no mundo a receber as máquinas high-tech de litografia de próxima geração da ASML, bem como intensificando também o suporte a micro para assegurar que a capacidade de produção de chips de memória DRAM permaneça sob controle americano, após a China banir os produtos da empresa. A quinta e última frente, contudo, revela os severos desafios e limitações desse plano ousado de contingência. As fontes indicam de forma unânime que reduzir a dependência estrutural de Taiwan é um projeto que demandará pelo menos uma década de investimentos contínuos. Isso ocorre porque construir as paredes de uma fábrica é a parte mais fácil. O verdadeiro segredo é que replicar o ecossistema maduro de Taiwan é quase impossível em uma expectativa de curto prazo. Na ilha, engenheiros ultra especializados, centros de pesquisa de ponta e fornecedores integrados de matéria-prima estão separados por minutos de distância, gerando assim um nível de eficiência, custo, benefício e velocidade que o Ocidente levou 40 anos para refinar. Para consolidar sua própria segurança, a TSMC planeja manter o desenvolvimento e a produção de suas tecnologias mais avançadas de última geração, como os nós de 2 nanômetros, exclusivamente dentro de Taiwan. Adicionalmente, embora Taiwan tenha aumentado as suas reservas estratégicas de energia e de insumos através de estoques, essas medidas não sustentariam as operações fabris se um bloqueio se estendesse por semanas ou por meses, devido à curtíssima vida útil de gases e compostos químicos altamente especializados utilizados no processo de fabricação. Como contrapartida institucional, propõe-se a cooperação multilateral e o modelo de tríade entre blocos internacionais para criar resiliência coletiva e tentar deter uma possível agressão da China. Se a soberania industrial e tecnológica ocidental está amarrada a um plano de longo prazo, como os Estados Unidos garante a segurança dessas rotas marítimas vitais contra as ambições imediatas de Pequim no oceano? Descubra então os detalhes jurídicos e navais no próximo bloco. Então, gente, estamos já quase chegando no final, estamos no último bloco, mas é importante ressaltar no início desse bloco a importância que o mar tem para essa conjuntura geopolítica tão sensível do Mar do Sul da China. Existe, sem dúvida, uma dependência terrível das rotas marítimas para que os americanos mantenham a sua preponderância em Taiwan. E é exatamente por isso, por essa sensibilidade crítica
né, da Guerra dos Chips está focada naquela ilha que é tão reivindicada pela China, né, a possível próxima grande potência hegemônica, pelo menos é isso que eles falam que serão, que os americanos precisam manter constantemente ativada uma operação naval chamada Operação Liberdade de Navegação. Eu não sei se vocês sabem, mas a China reivindica uma porção de mar territorial que não se coaduna com a porção de mar territorial prevista pela Convenção das Nações Unidas para o Uso do Mar. Dessa forma, toda essa interdependência crítica e os bilhões de dólares em semicondutores se traduzem em tensões militares reais e manobras navais constantes no oceano. E é exatamente nesse cenário que se posicionam as operações de liberdade de navegação, que são executadas constantemente pela Marinha norte-americana. Essas manobras militares navais são desenhadas especificamente para contestar as reivindicações de soberania marítima feitas pela China, que não são reconhecidas pelo direito internacional. E tais manobras garantem então que as rotas comerciais e os canais de escoamento vitais permaneçam classificados como águas internacionais abertas ao livre comércio global e não como mar territorial chinês, como a China reivindica. O objetivo é muito claro: afirmar o acesso a bens comuns globais contra tentativas de controle exclusivo por estados costeiros. Como exemplo prático e altamente estratégico dessa presença militar contínua, em agosto de 2020, o contratorpedeiro americano US Mustin navegou ostensivamente pelo Estreito de Taiwan com o propósito explícito e público de reafirmar que aquelas águas não são controladas e não pertencem e nunca pertencerão a Pequim. Os Estados Unidos da América mantêm essa vigilância ativa para evitar que a China utilize a sua guarda costeira para impor bloqueios navais ou quarentenas, sob a justificativa de estar realizando apenas uma aplicação de lei doméstica. O status legal dessas manobras militares está no centro de uma complexa e profunda disputa de interpretação jurídica entre as superpotências. Enquanto a perspectiva de Washington defende rigidamente o livre trânsito marítimo e a segurança das cadeias, a China adota uma estratégia de zona cinzenta para expandir seu domínio de forma gradual. Pequim já anunciou novos procedimentos oficiais para a sua guarda costeira, com o objetivo de exercer jurisdição sobre o que classificou como outras águas, incluindo-se deliberadamente o Estreito de Taiwan dentro dessa definição regulatória. A intenção por trás dessa manobra chinesa é a de desenhar uma fachada de legalidade nacional para realizar inspeções forçadas, interceptações e detenções de navios na região. Ao dar um caráter administrativo e policial a essas ações, a China dificulta então uma resposta militar ocidental direta, baseada em tratados internacionais e no direito da guerra. Existe uma distinção legal crítica que os analistas e estrategistas internacionais fazem nesse ponto. Um bloqueio naval clássico é considerado um ato de guerra inequívoco sob o direito internacional, enquanto uma quarentena é um mecanismo taticamente flexível. A China prefere operar sob o pretexto de quarentena exatamente por permitir alegar que está apenas exercendo controle doméstico e fiscalização interna dentro do seu suposto território. Essa ambiguidade estende-se de forma perigosa sobre os tratados de defesa da região. Se a China atacar navios governamentais de aliados formais dos Estados Unidos na região, como ocorre frequentemente em tensões com as Filipinas,
os pactos de defesa mútua seriam acionados automaticamente, forçando uma resposta militar inequívoca por parte dos Estados Unidos da América. No entanto, Taiwan encontra-se em uma situação jurídica singular. A ilha não possui tratado formal de defesa desse tipo com os Estados Unidos da América desde o ano de 1979. Essa ausência de um acordo explícito gera uma profunda incerteza jurídica e diplomática internacional sobre qual seria o tamanho, o formato e a legalidade de uma intervenção militar norte-americana direta caso Pequim decida fechar o cerco sobre a ilha. A questão de Taiwan, portanto, avança muito além de uma disputa por soberania territorial ou por fronteiras geográficas. Trata-se, na verdade, de um embate para decidir quem controlará a infraestrutura técnica que ditará o futuro da computação quântica e da inteligência artificial militar, da automação global e dos cérebros de silício que movem a humanidade da era da informação. Qualquer faísca ou erro de cálculo jurídico no Estreito de Taiwan altera instantaneamente o preço do seu próximo computador, colapsa o emprego de milhões de pessoas no setor de tecnologia da informação e redefine assim o equilíbrio de poder do planeta. Vivemos na era do silício e as chaves dessa era continuam guardadas em uma das regiões mais vigiadas e juridicamente instáveis do mundo. Então, pessoal, vocês já sabiam dessa treta? Imaginavam que uma ilha tão pequenininha no Pacífico fosse capaz de parar o mundo da era da informação? Imaginavam essa questão da guerra dos chips, que existe de uma forma subreptícia e envolve a disputa geopolítica entre a atual potência hegemônica e a candidata para ser a potência hegemônica do futuro? Você imaginava, então, que a produção tecnológica de uma ilha pudesse influenciar tanto na sua vida? O chip do seu iPhone, do seu celular, vem lá de Taiwan? Você imaginava isso? Então, a proposta do nosso canal é exatamente essa, é trazer assuntos também de geopolítica que se interrelacionam com o direito internacional, né, e também com a tecnologia da informação. E eu acho que essa questão de Taiwan, que está prestes a ocorrer e pode ocorrer a qualquer momento, principalmente depois da invasão de Donald Trump ao Irã, ou melhor, do ataque de Donald Trump ao Irã, a gente precisa ficar um pouco mais informado em relação a essa questão, né? Se você gostou desse episódio, se você gostou do meu canal, está chegando aqui agora, não se esquece, vai lá, né, se inscreva no canal, aperte o sininho para você ser sempre avisado quando eu fizer novos episódios. Eu estou colocando episódios aqui toda hora, episódios surpresas, inopinados, sempre sobre temas atuais e temas que têm relação então com o direito, o poder e a tecnologia. E você não pode ficar fora dessa, porque, como eu sempre falo para vocês, em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. E aqui no canal APT Zero Day, clareza é o que não falta. Encontro com vocês no próximo episódio. Até lá e um grande abraço.